No quadro Foco na Informação de hoje, vamos conversar com Giovanni Sanco, fisioterapeuta e educador físico, que atua aqui na Pai de Igrejinha e também na Academia Sport Center. Giovanni, muito obrigado por aceitar o nosso convite de participar dessa entrevista. Eu que agradeço a possibilidade, né, o convite. E é uma honra poder falar um pouquinho sobre o meu trabalho, né, principalmente na APAI. Sim. Então, agradeço muito o convite. Obrigado, Giovanni. Giovanni, falando então do trabalho na APAI, tu faz a parte de fisioterapia ali, né, fisioterapia convencional. Como é que é o trabalho, que público tu atende, enfim? Então, começando um pouquinho pela história, né, eu estou na APAI já são 13 anos. 13 anos. Então, eu faço todo esse atendimento de fisioterapia convencional, que é a fisioterapia solo, né? De forma individual. Trabalho sempre individual. Isso aí. É um atendimento individual, né? Tempo estimado de 45 minutos, mais ou menos, por atendimento. E o público é basicamente pessoas com algum tipo de deficiência, né? Ou necessidade especial físico-motor acima de 4 anos. Né? Não tem um teto, não tem uma idade limite. Sim. A idade mínima que eu atendo é 4 anos, porque abaixo disso tem a estimuladora precoce. Que é o primeiro atendimento. A Helenara Barbosa, inclusive, ela também é fisioterapeuta, ela né? teve aqui, já esteve aqui, assim, conversando conosco. Foi muito bacana vê-la aqui, e é um prazer ser colega dela. Sim. Legal. E como é que funciona o atendimento? A gente sempre pensa na criança com uma necessidade físico-motora, por exemplo, com algumas limitações, né? Enfim, de praticar um exercício. Mas ela consegue fazer muita coisa. O atendimento, ele basicamente, eu viso muito as necessidades daquele momento, né? O que aquela criança, aquele adulto, ele precisa naquele momento. Claro que a gente faz uma análise física, uma análise clínica, para saber quais são as necessidades principais, né? E tenta traçar umas metas. Né? Nem sempre as metas são as que a gente consegue atingir a curto prazo, né? Tem vezes que isso demora um pouquinho. Giovanni, no teu atendimento, tu observa às vezes um progresso pequeno, um progresso maior. Como é que tu analisa isso? Assim, algumas crianças, de repente, pode observar nenhum progresso, talvez. Realmente, dependendo do caso, né? Nós temos uma evolução bem lenta. Até costumo dizer que é passo de formiguinha. A gente vai galgando vitória por vitória, né? E tem realmente alguns casos que, dependendo do tipo, né? A gente tem resultados mais rápidos, né? Que se visualiza de forma mais rápida. Né? Mas realmente tem alguns casos, né? Nesses 13 anos que eu estou na APAI, tem casos que eu atendo há 13 anos. Né? E a gente não consegue dar alta. Né? São casos crônicos, casos que a gente vai ficar bastante tempo. Mas mesmo assim há necessidade de continuidade. A necessidade da continuidade. Eu costumo falar muitas vezes até para as famílias, né, que nesses casos a fisioterapia ela aparece quando o paciente para de fazer. Né? Então, quando o paciente para de fazer o atendimento, para de ter o estímulo, é que aparecem as debilidades, né? Aparece o trabalho. Né? Então, é a necessidade de ter essa continuidade. Ou seja, tu atende crianças ali, por exemplo, que estão numa cadeira de rodas, com uma mobilidade bem reduzida, né? Sim. Tem desde casos de tetraplegia, que não tem mobilidade nenhuma, né? Até casos paralisados cerebrais, por exemplo, com algum tipo de sequela de paralisia cerebral, que vem caminhando até o meu atendimento. Né? Então, eu tenho os extremos também. E tem crianças que, de repente, têm uma dificuldade para caminhar, mas através da fisioterapia consegue desenvolver, de repente, um caminhar, mesmo com algumas limitações? Sim. Tem diversos casos dentro da nossa APAI hoje. A gente tem diversos casos que, com a fisioterapia, com o trabalho em grupo, né? Porque a fisioterapia não trabalha sozinho, ali tem a hidroterapia, tem o próprio trabalho das professoras em sala de aula, que são também instigadas a estimular o aluno nesse sentido físico também. E sim, a gente consegue ter bons resultados, né? Com o passar do tempo. De ver uma evolução nessa questão do caminhar.
E, Giovanni, crianças que não têm uma dificuldade motora, por exemplo, autistas, outras transtornos de comportamento, também faz algum tipo de fisioterapia na PAI? Dependendo do caso, sim. Porque é um pacotinho, né? Às vezes aquela pessoa com autismo, ela tem algumas necessidades também físicas, Sim. né? Por estereotipia, por algum tipo de fraqueza, fraqueza muscular, Também, e né? acaba sendo beneficiada também pela fisioterapia. Então, eu costumo dizer que eu não atendo doenças, né? Eu atendo pessoas que têm necessidades. Sim. Né? Então, o foco é sempre na pessoa. O foco é na pessoa e não na doença. Né? Não, para mim não importa se ela tem síndrome de Down, se é paralisada cerebral ou se tem qualquer outro tipo de doença. Né? Pode trazer de benefício. Eu preciso ver quais são as necessidades daquele momento daquela pessoa. Né? Sim. Giovanni, tu percebe também essa questão da pessoa com deficiência, em alguns casos, um excesso de proteção dos pais, das mães, que às vezes impede a criança de ter uma atividade física? Com certeza. Tem momentos, Marcos, que o fato da superproteção acaba deixando que a criança seja estimulada da forma correta. Medo de se machucar. Medo de se machucar. E eu não julgo isso. Né? Eu acho que isso realmente é importante em alguns momentos, porque dependendo da criança, a criança se torna um pouco mais frágil. Ou não tem, às vezes, o senso do perigo também, né? Perigo, e há necessidade dessa superproteção, né? Mas visto que isso muitas vezes também pode gerar um atraso neuropsicomotor, né? Porque as crianças precisam ser estimuladas, né? Então, realmente, esses cuidados em excesso podem gerar problemas neuropsicomotores por falta de estímulo. Certo. E em relação às famílias ainda, Giovanni, se foca às vezes muito também na pessoa com deficiência, nem sempre se foca na família, né? E tem aquela questão, quem é a pessoa que não se cuida também não consegue cuidar de outros, né? O que poderia dizer para as famílias no cuidado com a sua própria questão física também? Isso a gente debateu bastante naquele encontro com as famílias da APAI, né, Marcos? Que tu, de forma pioneira, está gerando um embrião lá dentro, né, desse grupo. E nessa conversa eu trouxe esse olhar para a família, né? Esse olhar desfocado um pouquinho dos nossos usuários, dos nossos alunos, dos nossos filhos, e trazendo um olhar mais para nós, né? Eu acho que é extremamente importante todos nós, como indivíduos, termos algum tempo para nós também. Né? Sim. Então é uma possibilidade de um minutinho para dar uma alongada durante o dia, ter aquela meia hora para fazer uma atividade física com uma certa rotina, né? Para tu estares bem, para poder cuidar do próximo, né? Claro. O tempo, às vezes, de uma mãe, de um pai que tem uma criança com uma deficiência, enfim, acaba sendo um tempo mais estreito, né? É para todo mundo, né? Mas às vezes acaba tendo um envolvimento um pouco maior, né? Enfim. Com certeza. E muitas vezes isso acaba sendo a maior barreira, né? A pessoa tem vontade, a pessoa tem a necessidade de ver isso como uma necessidade no seu dia a dia, na sua rotina, mas acaba esbarrando no tempo, né? E o que tu recomenda, Giovanni, para uma mãe que tem uma criança, enfim, às vezes uma cadeira de rodas, ou às vezes uma criança, um autista que demanda assim um tempo de atenção maior, que ela pode fazer para ter uma demanda física um pouco maior. Exato, né? Também. Eu sempre priorizo duas coisas, né? A primeira é tu estares bem alongado, né? Que foi um dos temas da nossa conversa naquela terça-feira lá na APAI. Sim. Né? Tu estares bem alongado, tu diminui a possibilidade de ter qualquer tipo de lesão, né? E a segunda parte é tu ter um reforço muscular também importante. Esse reforço muscular, ele pode se dar sim no ambiente de academia, né? Mas ele não necessariamente precisa ser só no ambiente de academia. Né? Tu consegue, em casa mesmo, fazer alguns exercícios que tu consiga ter esse reforço muscular, ter esse acordar do corpo para no momento de manejo do seu filho, do seu próximo. A criança vai crescendo também, vai ficando cada vez mais pesada, né? No momento desse manejo, tu vai estar fisicamente mais... Sim. Vai estar fisicamente melhor. Né? Certo. O alongar, assim, quanto tempo a pessoa poderia tirar por dia para fazer um alongamento, assim? Isso é bem relativo, né, Marcos? Porque
cada um tem as suas necessidades. Nós também temos as nossas necessidades especiais, né? Porque eu tenho um problema no meu joelho, tu talvez tenha um problema na tua lombar. Então, a gente tem que focar aonde estão os nossos problemas, né? Então, eu acredito que ali 5, 6 minutos no dia que tu consiga parar e fazer um alongamento já é o suficiente, né? Porque realmente não vai fazer todos os alongamentos que existem. Vai focar naquilo que tu precisa. Esses 5 minutos já pode trazer resultados na melhoria da qualidade de vida da pessoa. Com certeza absoluta, né? Isso, existem artigos científicos que a gente pode se embasar neles, que eles dizem que se alongar de manhã cedo, vamos dizer assim, o despertar, né, se espreguiçar, ele diminui sim a possibilidade de ter qualquer tipo de lesão muscular ou articular, né? Então, pensa só, né? Só se acordar de forma com um pouco mais de qualidade, podendo se alongar, se espreguiçar, tu já está evitando qualquer tipo de lesão mais séria. Imagina, um tempo bem reduzido que vai trazer um resultado... E isso, eu posso dizer por mim mesmo, isso se torna uma rotina, né? Hoje eu não consigo simplesmente acordar e sair caminhando, né? Acordo, faço aquele alongamento, faço aquela rotina de acordar o corpo também, para que eu consiga aguentar a rotina, né? Certo. E esse alongamento, a atividade física também ajuda no psicológico da pessoa, né? Com certeza, né? O corpo são, mente sã, já diz o filósofo. Claro. Né? Então, se tu tem realmente alguma dor, por exemplo, vamos citar a dor, né? Se tu tem alguma dor, com certeza o teu dia já não vai começar igual. Tu já não vai ter a mesma disposição, talvez o mesmo humor já não vai ser aquela coisa que tu esperas, né? Então, realmente, qualquer tipo de problema corpóreo que a gente tem, físico, vai abalar, sim, o nosso psicológico. Sim, com certeza. Giovanni, voltando um pouco para o teu trabalho na PAI, o que te levou a buscar essa área? Enfim, na tua área, para trabalhar com várias possibilidades, né, de trabalho, mas tu optou para trabalhar numa PAI já há bastante tempo, que significa que tu está gostando desse trabalho, né? Sim. O que te levou para essa área? Olha, quem tem a possibilidade de conhecer o ambiente das APAES, e eu falo isso das APAES porque eu já tive possibilidade de conhecer diversas escolas, né, de diversos municípios. Eu digo que tem dois tipos de pessoas, né? Aquelas que ficam tristes, né? Eu costumo dizer que tem dois tipos de pessoas, né? Aquelas que se entristecem, que veem aquilo ali como uma situação melancólica, uma coisa ruim, né? De ver aquelas crianças ou aqueles adultos... O sofrimento, né? E acabam não conseguindo ver as coisas positivas, né? Sim. E eu logo que, na minha formação como fisioterapeuta lá, 2005, 2004, 2005, quando eu tive as primeiras passagens como estagiário ainda, na Casa Meninos Jesus de Praga, em Porto Alegre, no Hospital da Criança Santo Antônio, em Porto Alegre, em diversos ambientes com esse foco na pessoa com deficiência, com deficiências, eu já me apaixonei porque eu conseguia ver as possibilidades. Eu conseguia ver aquela história do copo meio cheio, meio vazio, né? Sim. Eu não conseguia ver o meio vazio nunca. Eu sempre via o meio cheio. Que legal. E para mim é um prazer tá podendo prestar algum tipo de serviço ali para a PAI. Realmente não me vejo fazendo outras coisas que não tenha também esse sentido, né? De estar ali. Eu tento levar de forma concomitante a academia, minhas coisas pessoais, sem deixar a PAI ali. Sem deixar aquele trabalho. E nesse período de trabalho na PAI, com certeza, muitas crianças passaram pela tua mão, inclusive algumas que já cresceram, já são jovens hoje. Eu tenho... Esse ano eu tive a experiência de ter o primeiro aluno, minha primeira aluna, a primeira criança que eu atendi, ela foi mãe. E foi uma coisa... Muito emocionante, Foi uma coisa louca, assim, porque... Tu vê ela chegar lá com todas as demandas, todas as necessidades. E aí, a gente evolui enquanto ser humano, enquanto adulto, e eles também, né? Todos eles evoluem, né? Então, hoje ela é mãe, ela tem
ela continua tendo as necessidades especiais dela, Sim. o cuidado continua, mas ela já não é mais criança, né? Que legal. Ela já é uma adulta. Que linda, que história linda. E Giovanni, falando ainda de famílias, como é que tu vê no teu trabalho a participação das famílias para o resultado do teu trabalho? Porque tu fica ali um tempo com a criança, mas tu também tem contato com os familiares, com os pais, enfim. Realmente, Marcos, o atendimento com a fisioterapia, ela é uma vez na semana, né? Em alguns casos, 2 vezes na semana. Sim. E o resto, né? E o resto de todo esse tempo, né? Aquele paciente fica comigo 45 minutos no dia, na semana, e o resto desses minutos, né? Tem que ter, sim, um olhar da família. A família tem que estar engajada. E tu percebe isso acontecendo, a família engajada, Sim. na maioria dos casos? Sim. Existem casos pontuais onde a coisa não funciona tão bem. E a APAI, enquanto instituição multidisciplinar, a gente consegue conversar isso, identificar e conversar isso em equipe. Outros profissionais que podem dar esse suporte, então. E nossa assistente social, por exemplo, a Tati também. Sim, já esteve aqui também, né? Conversando conosco. Eu sou fã dela. Ela consegue, então, pegar essa demanda que nós, técnicos, observamos, da falta de engajamento, e verificar o porquê que isso tem acontecido, né? E como é que tu vê a aceitação das crianças em si ao atendimento? Assim, tem uma dificuldade, tu vê depois que elas se interessam, que elas gostam daquilo, conseguem conversar com a família? Bom, essa é a parte mais legal, né? A parte direta, o contato direto com a criança é o que mais me seduz a trabalhar com elas, né? E eu sempre digo que a gente tem alguns pontos importantes antes de eu ter o primeiro contato, né? Eu tenho que estudar um pouquinho o caso, ver o que esse pacotinho que está vindo, quais são as principais debilidades e quais são os principais pontos que eu vou ter que trabalhar. Num segundo momento, então, se faz a avaliação, se conhece a família. E num terceiro momento, ao invés de eu chegar com a prática em si da fisioterapia, a minha prática é tentar fazer um contato com essa criança, com esse adulto, uma conquista, para que haja um engajamento mútuo, para que eu atenda essa pessoa e para que ela queira estar ali, né? Sim. Então, criar esse vínculo, muitas vezes é mais importante do que simplesmente ir lá e começar a alongar ou começar a fazer alguma manobra. De repente ela até pode fazer ali na obrigação, mas não cria aquele resultado. Não vai ter o vínculo, né? Então a gente tem que fazer a avaliação, tem que se estudar o caso, mas antes de colocar a mão na massa, propriamente dita, a gente tem que criar o vínculo. E hoje tu percebe esse vínculo com com certeza. É claro que tem pacientes que a gente se identifica mais, o trabalho se torna muito mais tranquilo, né? Quando tu tem um amiguinho ali do teu lado, né? E isso é mútuo. E tem também aqueles que a gente tem que fazer uma conquista diária, né? Essa conquista diária, ela também acontece. Legal. Giovanni, como é que tu poderia resumir, então, a tua experiência de APAI? Esses quantos anos mesmo? São 13. 13 anos. Vou refazer a pergunta, então. Giovanni, como tu poderia resumir esses teus 13 anos de APAI? Assim, que marcou mais para ti nesse tempo? Olha, com certeza foram as conquistas, né? As conquistas de grupo, né? As conquistas que a equipe conseguiu em termos de evolução dos nossos usuários, né? Tem coisas bem individuais assim que me marcam muito, né? Quando o reconhecimento parte não só dos meus colegas ou dos pais e o reconhecimento parte do usuário, do aluno, né? Muito gratificante, né? Isso me toca de uma forma assim bem importante, né? Então, vou dar um exemplo da Brenda de Leão, que é uma paciente que eu atendo há muito tempo. Ela está com 19 anos, 20 anos, e eu atendo ela desde os 6. Então, nossa, é muito tempo. É bastante tempo, e esses dias ela participou de uma live e tocou no meu nome. Nossa, que legal. Tocou, né? Explicou a importância do meu trabalho na vida dela. Isso
deixa a gente... Desmonta daí, né? Deixa a gente bem emocionado. Que legal. Significa que realmente o trabalho, né, deu resultado na vida daquela pessoa, que é o mais importante. Giovanni, quero te agradecer imensamente por ter citado nosso convite, a entrevista maravilhosa, gostei muito de conversar contigo, parabéns pelo teu belo trabalho ali na PAI. Eu que agradeço, Marcos, obrigado a todos, espero que a gente possa conversar mais vezes. Com certeza. A íntegra dessa entrevista vai estar disponível na playlist Foco na Informação. Um rápido intervalo e já voltamos.